Bom dia, eu sou Alexandre Matias, esse é mais um Climatias Diário de Quarentena, hoje é sábado, dia 18 de abril de 2020. Beleza aí? Cara, eu tava comentando com os dois amigos meus, saudade de rádio, né? Eu queria tanto que esse momento aí pudesse ser uma reabertura, uma reinvenção do rádio. Eu queria tanto ter um programa de rádio, mas um programa de rádio mesmo, não um podcast, não um programa de rádio online, um programa que a pessoa liga o rádio e toca ali, sabe? Tem que estar ao vivo para ouvir. Se alguém souber de alguma rádio dando sopa que queira um programa desse, por favor. Preferência aqui em São Paulo, né? Adoraria sintonizar o rádio e ouvir um programa meu. Mesmo que não fosse ao vivo, né? Porque ao vivo, primeiro que mais complicado, né? Ter que ir para um estúdio para gravar ao vivo. E segundo que, vocês já sabem, né? Ao vivo aqui não sou muito chegado, né? Me convidam para uma live, eu acabo participando, mas não tem tanta pressa, né? Por que tem que ser exatamente na hora? Embora já tenha dado teaser aqui, vou repetir que em breve teremos Noite de Trabalho Sujo ao vivo em alguma plataforma, né? A gente está quebrando a cabeça aí com a parte técnica, porque a ideia é que a gente converse durante a discotecagem, afinal não vai ser uma festa. Tava brincando até que com o Luiz e com o Danilo, que de repente a gente podia fazer isso num dia de dia, saca? Tipo, sei lá, 10 da manhã, fazer uma discotecagem de 2 horas, trilha sonora de faxina. Ainda tem o trocadilho com o trabalho sujo. Mas quem já foi na festa sabe, né, que é só hit, tipo, sabe? A trilha sonora de faxina tem que tocar uns hits, assim. Não necessariamente, né? A gente, claro que sempre com o pé na pista, mas não necessariamente só o tipo de hit que a gente toca por ser noturno, né? Caberiam aí os hits diurnos, e aí tem uma intersecção com a Sussa, que é a versão vespertina das Noites de Trabalho Sujo, que eu estava retomando na Casa do Mancha. Fiz a última com o Applegate um pouco antes do Carnaval. Já teve um problema ali que os caras fecharam a Vila Madalena para quem não era morador, e teve um povo que foi para Casa do Mancha e foi barrado porque não era morador e não podia entrar, né? O famoso direito de ir e vir, cadê? Mas enfim, né? Vamos falar disso depois. Hoje é sábado. Hoje é dia que eu não tenho convidado, e para você que já acompanha aqui o Climatia sabe que é o dia da reflexão, o dia da menos dica, né? Embora vou dar uma dica breve que conversa com uma outra dica que eu já dei há mais tempo. Mas enfim, aquela dica do final ali que é só para pontuar e não deixar de ter uma referência. Eu estava conversando ontem com o Bruno Torturra, que em breve vai estar aqui no Climatias, e eu em breve vou estar lá. Eu não lembro qual é o nome da versão, que ele tem o Boletim do Fim do Mundo e tem um Fique em Casa, não lembro qual que é. Tem um trocadilho com Está em Casa. Deixa eu falar direito aqui, dar uma olhada antes de... Né? Desculpa aí, mas sabe como é. Programa ao vivo não, programa gravado num take só, não tem essas... Cadê, cara? Tá aqui. Pô, caralho, tem um monte de... Aqui, ó. Como é que é? Tem alguém em casa, é isso. Tem esse programa aí de entrevistas que é gravado previamente. A gente gravou nessa noite de sexta, provavelmente ele deve estar publicando ainda no sábado, pelo menos foi isso que ele prometeu. E a gente falou de um assunto que, enfim, nos estenderemos nessa gravação que já está no ar. Eu também vou botar no Trabalho Sujo. E eu acho que é um assunto que não só vale a pena se estender em outras conversas, mas que eu já venho martelando aí há um bom tempo, né? Que é o que está acontecendo com o jornalismo que cobre cultura, especificamente música, né? Eu não tenho acompanhado todo o jornalismo que cobre todas as áreas. Eu sei que tem iniciativas ótimas que estão cobrindo cinema, que estão cobrindo teatro, quadrinho, TV, sabe, até manifestações que não são facilmente categorizáveis, né, que são várias, né, cultura digital, toda coisa de performance, enfim. Mas, especificamente em se tratando de música, é uma coisa que eu já tenho acompanhado há um bom tempo.
E assim, não tenho, não é exagero falar que a gente está vivendo talvez uma das melhores épocas de jornalistas que escrevem e produzem conteúdo, para usar um clichê aqui, um termo que eu já falei aqui algumas vezes, né? Teve até uma reflexão de sábado sobre produção de conteúdo, mas vou usar o termo pejorativo até para uma forma mais clara, né? Gente que escreve e se comunica falando sobre música, né? Trazendo informações novas, trazendo reflexões sobre músicas, entrevistas, bate-papos, resenhas. A gente está vivendo uma época que tem muita coisa boa sendo produzida, muita coisa boa em várias plataformas diferentes, sabe? E não só em plataformas digitais, né? Tem muito youtuber, tem muito instagramer, tem muita gente com página no Facebook, tem muita gente com que está só no Twitter, mas tem muita gente que tem seus próprios sites e acaba usando as redes sociais para espalhar seu conteúdo, mas tem conteúdo impresso, tem conteúdo em rádio, tem conteúdo na TV mesmo, sabe? Muita coisa boa sendo produzida que é meio natural, né? Depois que a gente teve aí dois grandes momentos três, né? Se você leva em consideração a ascensão das redes sociais, de autopublicação, né? Primeiro ali no começo dos anos 90, que foi justamente a época que eu comecei a trabalhar com jornalismo, que foi a época que a web apareceu e qualquer um poderia colocar um site na internet, que era uma coisa completamente nova. Então teve um momento ali no meio dos anos 90 que fazer um site era como fazer um fanzine. E também tinha um lado de você conhecer um pouco de HTML, que é uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas nem sabe o que é, mas era a linguagem da internet naquela pré-história, né? Naquele começo de história. Só para deixar claro aqui também, web, para quem não sabe, é a internet que a gente acessa através dos navegadores. Sempre que a gente está na internet usando um navegador, a gente está na web. A gente está vendo páginas e conteúdos, enfim, sites que foram desenvolvidos para funcionar naquele ambiente gerido, né, pelos navegadores, os famosos browsers, né? Mas a internet a gente pode acessar de várias outras formas, né? E hoje a gente acessa por 1000 canais diferentes, desde o WhatsApp é um canal, todos os aplicativos são outros canais, né? Os aplicativos não são. A gente pode acessar o Facebook pelo site ou pelo aplicativo do Facebook. As redes sociais todas, né, são isso, e vários outras iniciativas, por exemplo, sei lá, o Medium, ou Letterboxd, que é só sobre cinema. Tem aplicativos só para você publicar e facilita, né, a forma como você tanto publica quanto lê, porque na web tem outro, é mais engessado. O torrent é outra forma de acessar a internet, enfim, tem vários dispositivos hoje que você consegue, mas naquele momento ali no meio dos anos 90 houve esse primeiro boom de páginas na internet, é um momento pré-blogger. O blog justamente acontece na virada do século, né, quando inventam essa ferramenta que torna possível você publicar coisas na internet sem necessariamente entender de tecnologia. Isso evolui, né? Para mim, o momento blog é exatamente o segundo momento da autopublicação, que aí tem uma outra geração que vem logo depois de mim, né, da minha. Uma galera que inclusive já estava fazendo outras coisas e começa a entender que a internet tem um papel importante e começa a criar seus próprios blogs, que depois em alguns casos viram sites. E o terceiro momento é o momento das redes sociais, é uma coisa que eu estava comentando ontem justamente com o Bruno, que como as redes sociais acabaram suprindo essa necessidade que a gente tem de se expressar, e muita gente entendeu suas próprias timelines, seus próprios perfis em diferentes plataformas como seus próprios blogs, né? Tiveram o grande prazer e a descoberta, né, de entender que podiam se comunicar com várias pessoas através da internet usando um cercadinho criado dentro de outro cercadinho, né? As redes sociais, que muita gente mais nova associa à internet, né? Tem muita gente que não faz diferença entre Facebook e o WhatsApp e internet. Está na internet quer dizer estar no WhatsApp.
E essas redes sociais foram pensadas basicamente para isso, né? Para a gente não sair delas, né? Elas são a versão, acho que eu já comentei isso aqui, elas são a versão digital do shopping center em comparação com a internet, que é a rua, né? Então tem toda aquela coisa condicionada, né? Shopping center, a hora que você entra, tem sempre a mesma cara, pode ser 10 horas da manhã, 9 horas da noite. E as redes sociais também, né? Tem essa mesma cara sempre, enquanto a web, né, ou a internet, ainda de uma forma ainda mais ampla, é completamente livre. Mas o fato é, essas três gerações, esses três grandes momentos em que várias pessoas entraram e começaram a se autopublicar, e isso aí falando de jornalismo de uma forma bem ampla, nem só jornalismo de cultura, criou esse cenário que a gente vive hoje, que você tem muita gente publicando coisa legal, muita gente fazendo um monte de trabalho foda. E eu comentei isso no Papo Ontem com o Bruno. Você vai pegar, por exemplo, iniciativas como o Intercept, o Nexo, ou a Agência Pública, que já tem jornalistas livres, né, o Mídia Ninja, todos eles já têm pelo menos uma década, né, alguns mais, outros menos, mas é isso, já há um tempão trabalhando e sempre pensando no Brasil nacionalmente, né, apesar de ter alguns focos, né, inevitável isso. Que são mais puxados, o Nexo é aqui em São Paulo, então falam mais de São Paulo, o Intercept tem no Rio e em São Paulo, o Mídia Ninja é no Rio, tem gente espalhada em tudo quanto é lugar, mas acaba tendo um sotaque da cidade onde começa. E isso são só iniciativas grandes, né? Iniciativas que todo mundo conhece, né? Todo mundo, sei lá, pelo menos aqui na nossa bolha, que acaba tendo contato com esse tipo de produção. E fora, que eu acho que é aí que está o ouro, pequenas iniciativas, né? Pequenos sites e sites que cobrem determinadas cenas, determinados nichos, determinados estilos musicais, pequenos blogs, e cada um em seu canto. Só que aí que está o X da questão, e eu acho por isso que eu vou continuar falando sobre esse assunto. E eu já vinha conversando, né, marcando os meus famosos almoços com vários amigos e conhecidos, inclusive pessoas que eu não conhecia, e chamei justamente para falar sobre isso. Gente que faz revista, gente que faz site, gente que faz blog, gente que está escrevendo sobre música na universidade, ou tem seu próprio veículo, enfim. Tem uma produção muito grande de jornalismo que cobre música hoje, só que, primeiro, as pessoas não se conhecem, e segundo, que é inevitável, né, a partir da primeira, as pessoas não se falam. Então você não tem uma troca, até mesmo uma coisa de olhar para o lado, sabe? Tá todo mundo só fazendo o seu próprio trabalho, é natural, né? Ainda mais agora, nessa época que a gente está vivendo, que o foco fique bem umbilical, porque você tem que fazer as coisas rolar. Mas é legal começar a olhar para o lado e, assim, é uma outra alternativa. Já falei aqui que já criei o comentário sobre o Westworld, né? Provavelmente hoje eu devo subir o comentário sobre o 5º episódio. Centro Westworld, está lá no meu canal do YouTube, eu não publico aqui no Instagram. Então, se você está vendo no YouTube, entra ali no canal e checa lá se você está acompanhando o Westworld, que é muito mais um experimento nesse formato de comentar um episódio de série, coisa que eu já fiz aí em outras séries, quem me conhece sabe, né? Só que trabalhando com vídeo agora. E já prometi que vou fazer alguma coisa com discos, né? Falar sobre discos clássicos, e fico aqui a semente plantada para falar sobre o jornalismo que cobre música. Tem muita coisa legal sendo feita, eu tenho certeza que muita gente que está assistindo faz, né? Por favor, dá um salve aí, põe o seu comentário, coloque o seu site, que muita gente não conhece. E eu quero fazer mais disso, assim, em outros sábados, e eventualmente eu crio um outro quadro para falar sobre jornalismo que cobre música. Eu não sei se eu cobro para conversar isso. Depois eu vou falar um pouco mais sobre como é que eu vou pagar minhas contas. E também essa discussão que está ligada a isso que a gente está vivendo. Deixa eu pegar aqui a minha citação de hoje, que o tempo está acabando. Muita gente já conhece, muita gente não conhece. V de Vingança, do Alan Moore, que eu já comentei aqui, o do Inferno outro dia. Tem o filme é bom, né? Não é tão bom quanto o quadrinho, vale a pena ler o quadrinho, é demais, principalmente no momento que a gente está vivendo, certo? Bom, amanhã é dia de brunch, domingão, falamos já já, é isso.
Bom dia, até.